Tá valendo, Sombra? Tá valendo. Então é isso, galera. De volta, esperando o Grêmio, depois de umas merecidas férias durante o Mundial. Esse atrás aqui é o Melão comemorando, o cachorro do Diego, que é um bulldog francês, né? E ele tá comemorando que a França é campeã do mundo. A Copa do Mundo do VAR, a Copa do Mundo dos pênaltis, a Copa do Mundo das bolas paradas e a Copa do Mundo dos gols contra. Esse foi o Mundial da Rússia 2018. E a França, que perdeu nas guerras napoleônicas, hoje pôde comemorar o segundo título. O primeiro fora do país, já que em 98 tinha sido campeã, jogando em solo parisiense com Zidane, Djorkaeff, Henry e companhia. Hoje foi campeão com Mbappé, Griezmann, e o melhor de todos que foi campeão, Mandanda, o goleiro reserva, 30 e tantos anos do Olympique de Marselha. Não, e campeão antes também com Deschamps. E Deschamps. Agora de novo com Deschamps. Se igualando a Zagallo. Se torna o terceiro, né? Terceiro, Zagallo e Beckenbauer, os anteriores. Que deram como jogador e como técnico a Copa. É isso, né? França mereceu, Flávio? Mereceu. Para aqueles que chegaram ali entre os quatro. Peraí, Flávio, bota a camisa do Grêmio, pô. Tá com a camisa. Não, eu tô com o Brasil, eu tô só pra chegar. Não, brincadeira, hein? A Copa do Mundo só pra chegar. Não. Baita Pachecão. Botei 2-1 na Bélgica no bolão, você tem cheio. Não, a tua final foi o terceiro e quarto. Foi a festa. Que na realidade, aí, claro, tem um pouco de dor de torcedor, foi um castigo porque eles fizeram aquela palhaçada no primeiro jogo ali na fase de grupos, né? Aquele amistoso ali, aquele 1x0. Tu diz Bélgica e Inglaterra. Aquilo ali, pra mim, soou como um castigo do futebol, né? Tem que jogar de novo. Exato. Sem valer muita coisa de novo. Exatamente. Tá, mas é a França, o que tu achou? Não, a França, foi como eu disse antes, entre os quatro que chegaram ali, mais do que merecido, foi quem, nesse campeonato de tiro curto, que é uma Copa do Mundo, foi quem foi letal quando precisou ser. A gente falou até fora do ar ali, o jogo contra a Argentina, para mim, foi emblemático. Se a Argentina, tão logo que vira aquele jogo, se tem uma defesa melhor, a França tinha ficado ali. Mas não, a França era mais time. E mostrou ser mais time. Mas, mesmo sendo campeão do mundo, eu tenho ainda ressalvas. Não é o melhor time entre os que estavam na Copa do Mundo. Quem é que tu acha que era o melhor? Eu vejo assim, eu vejo um pouco o próprio Brasil. Achei que não, mas o Brasil. Irã. Não, a Bélgica, a própria Bélgica. Pra mim é final antecipada, Bélgica e França. Exato, a Inglaterra não estava mal. Acho que o Panamá é um time que mostrou. Porra, o gol, velho. Grande Balói. Aliás, Grenal da Copa do Mundo, 2-0, Balói e Mário Fernandes. Verdade. Então, fica nisso, assim, e a própria França também, mas eu não vejo a França hoje como um time assim, é a França do nível e o resto, assim, não. Eu já acho tudo muito igual. Eu acho que a França é mais time que todos os outros da Copa, e eu acredito que numa segunda linha, aí vem Bélgica, Croácia, Inglaterra, Brasil, tudo meio misturado, embolado. Cara, porque a França é muito talento, se for ver Mbappé, Griezmann e Pogba, né? Ainda tem Dembélé. É uma seleção que jogou sem centroavante, jogou sem centroavante, né? Giroud não fez nenhum gol. E nem o Brasil, e foi campeão, entendeu? É verdade. Então foi campeão, apesar do Giroud. Cara, o Giroud deu 15 chutes, não acertou o gol. Nenhum no gol. É o Gabriel Jesus deles. Cara, importante, como o nosso Respirando o Grêmio tem uma questão muito assim, cultural, né? E social, que a gente prega muito isso de igualdade. Fraternidade. E Mbappé, né? É interessante falar da França, né? Pela questão óbvia da imigração, né? Miscigenação total. Porque quando os imigrantes saem de seus países atrás de uma vida melhor, né? Os europeus, não só os franceses, a grande maioria os expulsam, né? Tipo, não são bem-vindos aqui. Aí esse imigrante luta contra todos, né? Sofre todos os preconceitos, fica ali, permanece no país de origem, no país que ele viajou para morar, no caso a França. Aí nascem os filhos desses imigrantes. Esses filhos viram jogadores, são campeões mundiais. Aí o mesmo povo que tentou expulsar os pais deles, agora vivem como se fossem eles heróis, né? Bate palma. Então são 14 descendentes de africanos na seleção da França. Então acho que a gente pode bater palma para imigração. E o discurso, obviamente, contra, né, qualquer tipo de preconceito, especialmente nesse caso a xenofobia, né? Diego, que é muito forte ainda no Brasil e em vários países do mundo. Na Europa, principalmente. Infelizmente. Diego, até pegando um gancho rapidinho. É só ver, o time de 98 da França era bem miscigenado, mas o de 82, né, que foi o time que talvez pudesse ter sido campeão mundial,
só tinha o O Tigana. craque da história deles não é um cidadão. É um argelino, né? Até porque aí é um assunto um pouco mais complexo, mas todo argelino ele tem os mesmos direitos do cidadão francês, né? Até pelo menos os filhos dos argelinos. O Colômbia são franco-argelinos. Franco-argelinos. Diego, a França era o time mais jovem da Copa do Mundo, né? 26 anos, junto com Nigéria. Eram os dois times mais jovens, um pouquinho depois veio a Inglaterra. Agora a gente tem esse novo torneio que se desenha na Europa, né? Das nações europeias, até a França no grupo. É uma classificatória da Eurocopa. Né? Na verdade, ele não classifica para a Eurocopa, só o campeão. Vai ter as eliminatórias, ele substitui os amistosos da FIFA. O grupo da França é França, Alemanha e Holanda. O campeão vai para a semifinal, o último colocado baixa para a Série B. São 12 times por divisão ali, pelo menos nas duas primeiras, nas duas principais. Tu acha que a França, vice-campeã europeia, campeã da Copa do Mundo, com um time jovem, com muito jogador novo ainda para se revelar, pode criar uma dinastia? Eu acho que sim. Primeiro, assim, voltando um pouco o assunto, eu não vejo como a França não ter sido merecidamente campeão. O time que faz 4 gols no final da Copa do Mundo, sabe? Tipo, maior número de gols desde o Brasil e Itália. A França que teve essa média de idade jogada lá para baixo, depois justamente de ter perdido a final para Portugal, mudaram meio time. Provavelmente se tivessem ganho a Eurocopa, o Mbappé era reserva nessa Copa. Tiveram ainda a perda do país às vésperas da Copa, que era a alma do time francês, né? O camisa 10. E deixaram gente de fora. Sissoko, que foi titular na Euro, o próprio atacante do pior Real de todos os tempos. Benzema. Né? As grites, né? O Benzema e o Ribeirinho. O Ribeirinho já tinha encerrado o ciclo dele. Assim, e o Benzema por uma questão de grupo, né? Porque o que ele fez com o Valbuena, então o Deschamps optou pelo grupo e não pelo jogador. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que, se olharem na Copa, cara, todas as seleções que se destacaram da Europa são seleções mais rodadas, com Croácia é provavelmente o último. Não, é o último. Tem vários jogadores ali. Não sei como é que vai ser o novo ciclo croata. Acho que fora a França e a Inglaterra, né? Que é uma seleção bem jovem. E a Inglaterra provavelmente vai ser a seleção. A seleção inglesa muito promissora para a próxima Eurocopa. E a Inglaterra tem um plus ainda, que o time é atual campeão sub-17, sub-20, né? Atual campeão mundial. E desses jogadores que foram para a Rússia, só um tinha sido campeão mundial sub-20. Então tem muita gente. O problema todo do futebol inglês é que se esses caras vão ter espaço nos times ingleses, que cheio da grana, contratam um jogo. Então daqui um pouco vai ter um time até ali de final da tabela, primeira divisão ou na segunda divisão. Mas o que acontece, cara? O que eu tive esse papo agora durante a Copa com amigos de futebol inglês, assim. Se tu olhar mesmo os times médios da Inglaterra, são fortes. Como eles têm um budget grande, que a federação dá. Contrata um jogador de seleção. Contrata um jogador de seleção. Tipo, a seleção inglesa, se não me engano, era a única seleção que todos os jogadores jogavam no país. E a Rússia. Não, o Cherichev não joga na Rússia. Eu acho que é isso, da Inglaterra, se eu não me engano. Eu acho que só a seleção inglesa, cara. A da Arábia Saudita. Tudo bem, mas eram duas seleções. Tipo, então, cara, o Kane mesmo, o Kane tá arrumando um contrato com o Real Madrid, pelo que eu li ontem. Pô, todo mundo deixa o Tottenham na hora boa, cara. Meu time. Aliás, Tottenham e Paris Saint-Germain, 12 gols cada um, né? Times com mais gols na Copa do Mundo. O Kane, por sinal, que eu tava durante a Copa, eu nunca tinha me dado conta, cara. O melhor nome esse cara tem, né? Que fudeu o nome do cara, meu. Mas o Kane é um bom exemplo. O Kane, antes de explodir no Tottenham, com 20, 21 anos, ele foi emprestado 5 vezes. Exatamente porque o Tottenham tem poder para contratar jogadores. Cara, eu vou ser um pouco polêmico, eu acho. Eu acho o Kane bom, centroavante, mas nada mais que superestimado. Superestimado demais. Virou um mito aí. Camisa 9. Eu acho que o melhor 9 hoje é o Lukaku, né? Também acho. Acho que mas que também só fez gol naquele início. E quando precisou, cara, Inglaterra e Croácia, tava 1-0 para a Inglaterra e ele perdeu aquele gol. Aquele gol foi dado impedimento? Não foi. O Bandeira levou. Que daí ia pro. Aquele lance. Ia pro VAR, mas ele perdeu o gol, né? Perdeu. Ele errou o gol. Mas tu já viu no câmera lenta a defesa que o Subacite faz? O goleiro volta e com o pé. Cara, mas um artilheiro que quer ser o 9 da Copa tem que fazer aquele gol. Para seleções que não foram pro topo, quem vocês gostaram de ver, assim? Jogou bem, jogadores que vocês gostaram? São seleções que caíram nas oitavas, ou até mesmo na primeira fase. Colômbia. Minas saiu com 3 gols da Copa, né? O Uruguai fez uma Copa bem legal.
tivesse Cavani naquele jogo. Pessoal, Foi um jogo acho que não mudaria o resultado contra a França. Mas fez falta. O meu pai considera a defesa do Lohri contra o Uruguai, na cabeçada do Jiménez, a defesa da Copa. Cara, eu acho que é o seguinte, ó. Essa final bailarina que nós vimos hoje, 6 gols. 6 gols, foi por conta de Cavani estar fora do Uruguai e França. Porque a gente teria visto hoje um 0x0 charrua, Medonho. prorrogação, entendeu? Que emocionante, né, cara? Mas agora, falando sério, o Uruguai me encantou, cara. O Uruguai, na Copa. o Tavares é um mago, né, cara? Ele conseguiu rejuvenescer um time, velho. E o Cavani fez muita falta, né, cara? Muita. Contra Cavani, chegamos num consenso que o Cavani é melhor que o Soares. Não. Ah, eu acho. Eu acho que eles se equivalem, cara. Tanto que se completam. Eu acho. Tanto que se Eu completam. acho o Soares um baita jogador, cara. O Soares é o tipo de cara que é um baita jogador em todo time que joga. Cara, eu acho o Cavani mais talentoso que o Soares. O Soares demoliu Soares mais goleador. O Soares mais artilheiro e o Cavani mais talentoso. O Soares, Isso, por exemplo, cara que Aquele destacou segundo no- gol que ele fez nas oitavas contra Portugal, aquele tapa que ele deu na bola. Mas ainda tapa assim, de- por exemplo, eu ainda acho que de o Soares craque, foi né? muito melhor aqui em 2014. Pois é. Então, foi Acho aqui que que ele mordeu. Foi aqui que ele mordeu. Eu acho que ele Chiellini. deixou a desejar. Quando ele morde o Chiellini, é isso que é o Uruguai, né, cara? Sentindo falta dos dois grandes jogadores de momentos decisivos. Aqui no Brasil, ele mordeu o Chiellini e não jogou as oitavas E contra depois- e agora o a Cavani. Colômbia. Agora o Cavani se machucou. Cara, não pode jogar as eu quartas. me lembrei agora, que lindo retrato do Uruguai, né? E do ataque, que foi aquele gol contra Portugal, que foi o gol, né? Um lançamento espetacular do Soares pro Cavani. Aí o Soares. Não, Cavani pro pro Soares. E o Soares de novo pro Cavani. E o Cavani Coisa linda. testaço, né? Na Que gaveta tabela do Patrício. espetacular de dois cracaços, né? Aí eu lembro até o Uruguai, que foi quando eu quase larguei. Sombra falando que temos 12 minutos. Quando eu praticamente abandonei o Brasil na Copa, aconteceu aquelas listas de desejos das seleções, assim, os pedidos inusitados. Pô, os caras do Uruguai pediram não sei quantos quilos de tira de costela para assar e um assador. Olha aí. E o Brasil, os caras pediram para cada um poder levar seu cabeleireiro. Vai tomar no rabo, cara. Cara, tipo, meu cabeleireiro, cara. Pelo amor de Deus. O Uruguai tinha uma defesa muito sólida e um ataque muito... zaga do Tinha que levar eles E lá. 4 no- volantes, né? Como o cara... Aqui ali, a Celso Roth assinaria aquele time do Tavares. Mas com 4 perguntou quais volantes. seleções que foram no Porto hoje, mas me encantaram, né? Pra falar aqui do nosso continente. Eu torci pela América Latina, como bom latino que sou. E, cara, eu gostei muito da Colômbia e do Uruguai, né? Acho que as seleções latinas que mais me encantaram. E, cara, contra a Inglaterra, o James Rodrigues também fez muita falta. Fez muita falta. E sem ele, foi até os pênaltis. Imagina ele naquele jogo ali. A Inglaterra Talvez que a nunca Inglaterra não tivesse passado da Colômbia. A Inglaterra que nunca tinha ganho uma disputa de pênalti mundial. Eu vi o E saiu Luciano atrás, comentar né? um troço muito real, né? Que o Ramos Rodrigues é um jogador de... Geralmente fala assim, é jogador de clube, né? O Ramos é um jogador de seleção, cara. Ele não consegue dar liga em clube nenhum, cara. Acho que ele foi bem no Digamos Mônaco, assim assim. que não tô comparando o jogador, não é isso, mas ele dá para a Colômbia o que o Messi não tem dado muito para a Argentina, Sim. né, de certa forma. Né? Apesar do Messi ter carregado a Argentina nas costas eliminatórias, mas não ter ido tão bem na Copa, o Rames na seleção da Colômbia é natural. Assim. E Eu isso sou foi fã, uma das eu grandes sou- atuações que eu achei na Copa da. Eu amo o Messi, mas o Messi não foi bem na Copa. Não foi. Ele fez um golaço, né? Contra Ele foi ele. espetacular. E uma Mas- atuação que eu achei espetacular de um time foi da Colômbia contra a Polônia. Aquele 3x0 foi. Sim. Eu não vi esse Que jogo. jogou o Ramos, Poucos jogos que eu não jogou vi. o Quadrado. E foi Entrou- aquele 3x0 que poderia ter ido mais. Eu tava na... Aí eu achei, o jogador da Colômbia na Copa, pra mim, foi o Quadrado, cara, mas sem sombra de dúvida. E o professor, não, eu até é muito bom o professor Peckerman, né? Na estreia, poupa James Rodrigues. Aí quando tem um a menos, ele tira o Quadrado. Pelo amor de Deus. Mas não é que nem E o professor Guerreiro, né? O professor Guerreiro tirou o professor Careca, tirou o Guerreiro. O cara vai jogar 3 jogos na primeira fase. Não, o primeiro jogo tu descansa, tá fora de ritmo. Não, O Puta pênalti merda, até hoje. cara. Eu gostei do time peruano. Sim. Eu acho que o Peru jogou melhor que a Dinamarca, jogou parelho com a França. E eu gostei de um time que eu achei corajoso, cara, e que foi o time de Marrocos, cara. Que embretou Não. Portugal e embretou a Espanha, cara. não, Time corajoso. esse grupo, desculpa te interromper, se Irã e Marrocos fossem um pouquinho melhor, tinha tirado já na primeira fase. Falta de Cara, tesão e o da Espanha é um Marrocos- negócio, né? Ah, olha, Ó, a E Espanha o Marrocos classificou empatou com Exato. Portugal e se o depois Marrocos quase é um virou, né? pouquinho melhor, Sim. tinha tirado a Espanha. Virou, não, Irã.
O Irã. O Irã teve a chance no último minuto. O Irã faz aquele gol, Aquele gol tira Portugal e fica de primeiro da o cara chave. do banco, tem um cara do banco que quase se matou, cara, que ele foi se jogar que nem os outros jogadores de testa no banco, assim, cara. O cara Que errou o gol. loucura. Coitado. Mas eu não curto muito o Irã, porque o Irã joga muito retrancado. Marrocos, eu achei que Marrocos o Irã- jogou, propôs o jogo. É Foi que pra o cima. Irã sentiu falta do Ali Daei. E o Aziz também, era outro Irã atacante. parece um time treinado por outra sigla. A Cílio Gonçalves, treinador de Irã, cara. Eu gosto Nossa. da Cida. Era o Brasil, de forma Marrocos ele específica. tinha um treinador bonitão, né? O Treinador Brasil, modelão. você achava Cara, da seleção. Eu acho que o Brasil era. Apesar de eu não ser Pacheco, que nem vocês três, não torço pro Brasil, eu acho que o Brasil era o melhor time. Eu venho repetindo isso há muito tempo. Me decepcionou como me decepcionou. Não o Brasil não me decepcionou. Caiu nas quartas de final. Eu até fiz um levantamento. Desde 70, a cada 2 Copas o Brasil vai à semifinal em uma. Sim. É que aquela geração que acompanhou 94, 98 e 2002 ficou mal acostumada, que o Brasil chegou a 3 finais. Mas, na verdade, se tu pegar um recorte anterior e posterior, A média é essa. a média é essa. É exatamente isso. 6 semifinais em 13 competições. Então, chegar nas quartas e perder para uma Bélgica, eu não acho um vexame. Tem gente que qualifica como vexame. Classifica. Eu tinha um Um fiasco, né? Eu tinha Eu um não pensamento seguinte, pelo chaveamento que o Brasil tinha, na minha opinião, se o Brasil passasse da Bélgica, passasse ali das quartas, poderia ser Bélgica ou Inglaterra, para mim ia pro título. Mas aí pegava a França na semi. Mas ia pro título. A gente tá falando dos times ali, o Fábio lembrou do Ia Japão, né, jogar- cara? O Japão. Difícil. foi muito Mas eu acho que o Japão fez Mas um tinha jogo. chance, tinha chance. O Japão fez um jogo, que foi o jogo contra a Bélgica. O Japão tem um Kagawa, Honda, que são jogadores já mais veteranos, aquele que eu não conhecia, aquele número 14, o Shui, acho que fez um gol contra Senegal e fez um gol, o segundo contra a Bélgica, não me lembro o nome dele. Para mim foi um jogador que, eu não conhecia. Nenhum guri da Austrália, 19 anos, que eu também não conhecia, que Senegal bom jogador. decepcionou, né? Hã? Senegal decepcionou. Cara, eu acho que o Senegal, ele perdeu a classificação quando não segurou aquele resultado contra o Japão, porque o time é muito bom. O time tem bons zagueiros, o time tem bons jogadores de meio campo, o time tem bons atacantes. E tem Fudeu meu bolão, então nunca mais. eu tinha botado passado. 2-1 Senegal contra o Japão. Ia ser, né? Até o final. Sim, aí tomou Gol do Honda. gol do Honda numa saída errada do goleiro. A África em geral decepcionou um pouco, porque se esperava muito Senegal e Nigéria. Né? Marrocos menos, Tunísia menos, e o Egito era o Salah, né? Mas a gente não sabia em que condições físicas o Salah estava. E desde que foi implantado esse novo sistema de oitavas de final, foi a primeira vez que o continente africano ficou fora das oitavas de final. O Nigéria entregou o partido pra gente. Então... Tinha chance. E a gente não sabe, mas pelo menos Nigéria e Senegal tem times novos, né? E os times do norte da África, caso de Marrocos, Tunísia, Egito, eles usam muitos jogadores europeus que acabam não entrando nas suas seleções, porque todo mundo fala do inverso, né? Mas a Argélia de 2014 tinha 17 jogadores nascidos na França. Sim. São aqueles caras que jogam na base, mas sentem que não vão ser para a seleção e acabam optando pela nacionalidade do pai ou da mãe. Por exemplo, o caso do Rakitic. Rakitic nunca morou na Croácia. Ele nem nasceu na Croácia, nasceu na Suíça. Só que o pai era croata. Ele jogou no juvenil da Suíça, teve a possibilidade de ir para o profissional jogar na Croácia e como o pai dele era um torcedor croata fanático, ele acabou aderindo à bandeira do pai jogando na Croácia. É um novo... A gente não entende muito isso porque a gente está acostumado com outro... Tipo, o cara nasce no Brasil, joga aqui no Brasil, mas é um novo cenário, cultura, né? é outra Tu cultura. te segurou para não largar a frase do Galvão, uma nova ordem. Aquilo ali é uma bobagem, porque o Galvão Bueno ele se contradiz durante a própria narração. Os gladiadores do futuro. do terceiro milênio. Primeiro ele fala assim, durante a narração, os jogadores altos e fortes, né, que vão predominar por causa da questão da bola parada e jogada aérea, né. Depois ele fala, o pequenino Kanté que foi recusado em vários times, como se jogador só precisa, entendeu? Então ele... Sim, eles contradizem. Aí tu tem uma Bélgica que tem um time alto, mas que o craque tem 1,70m, sabe? Cara, Não foi por causa da altura que o Brasil perdeu. Aqui no Brasil, especialmente, cara, a gente avalia muito em questão do resultado, né? Claro, o Brasil é Porque assim, resultadista. Cara, Brasil e Bélgica, eu não achei que o Brasil jogou tão mal, cara. Não, o Brasil foi melhor que a Bélgica. Também foi melhor que a Eu torci Bélgica. pra Bélgica, Só mas o Brasil Criou foi muito mais Só que a o Brasil Bélgica. toma aquele segundo gol e, sabe, primeiro- bateu, digamos assim, O segundo tempo bateu foi um mesmo. massacre. Sim, Massacre. bateu mesmo, Massacre. uma olhada de novo. Bateu. Até Primeiro o que Brasil inicia se- o jogo, meu, Thiago Silva de joelhos, né? Na trave. Na trave. E o Paulinho me perde um gol que ele não costuma perder. Alguém rola pra trás, ele pega ele pra fora, depois a gente toma
2 gols. O segundo gol, cara, que é aquela falta tática que todo mundo já falou, né? Aham. Pra gente matar a jogada. Muito abraço, cara. Enfim, Leva cartão. depois. E aí, cara, o segundo tempo. Fala, meu futebol é muito. Meia hora do segundo tempo, 2x0, tá tudo morto, né? A gente faz um gol com o Renato Augusto. 7-4. Depois, com 3 minutos depois do primeiro gol, ele tem a chance de A empatar, cara. Meu, aquela bola que ele pega de frente pro gol. Sim, Ela passa. o Tite comemorou o gol, gente né? terminou a Copa com o goleiro sem fazer nenhuma defesa, cara. Se tu olhar todos os times que acabaram avançando de fase, em algum momento o goleiro fez Foi a diferença. decisivo. Entendeu? Pegou alguma coisa que mudou a história do jogo. Lorri contra o Uruguai, o próprio cara Courtois da contra o Croácia. Brasil, o Subasic igualou o Goicoechea como o maior goleiro, mais defesas em pênalti na história da Copa, igualando o Aliás, Goicoechea. esse jogo contra Pegou a Dinamarca 3 contra a foi Dinamarca. um duelo de goleiros, né? É. Foi demais Ah, esse jogo. não, pra mim são 2 cenas da Copa. O Maradona fazendo assim, depois do gol, contra a E o Nigéria, pai do- e o pai do O Peter. Peter fazendo depois que o Casper tinha feito as defesas. Mas agora o goleiro gato, como o pessoal gostou de dizer, deixou a desejar. A Deixa pele dele tava horrível. Né? Tá, deixou Eu a acho que eu não desejar. falei nenhum gol, cara. Pessoal, o Sombra. O pessoal já perguntou Aliás, aqui o Sombra Cara, comemorando, né? goleiro, Filho de todo francês. goleiro de time Sombra é campeão. filho de francês, né? Tá Isso é comemorando. interessante. Tomou champanhe. Todo com goleiro de time filtração. campeão Eu acho faz que tá até milagre. vergonhado, Faz né? milagre. Todo goleiro de time campeão faz Marcos, milagre. em 2002, fez um Não milagre. faltou- O segundo gol era a Faltou bola o dele nosso ter feito alguma goleiro coisa, fazer cara. alguma coisa, né, cara? Aquele segundo gol do De diferente. Mas foi Bruyne. uma paulada. Foi Tudo bem, né, chutaço, cara? mas- Mas é que se for recuar não vai ter defesa. O Flávio ia puxar alguém ali, né? Não, o pessoal, A aqui galera tá, aqui- o pessoal tá perguntando aqui sobre uma decepção. O Caio aqui disse que a maior decepção foi de longe a Alemanha da primeira fase. Eu achava que a Alemanha é longe, cara. Porque Mas- a Alemanha tinha um time muito parecido com o de 2014, com o acréscimo do Gundogan, do Royce. Porque a Alemanha jogando com um centroavante flutuante também, outro time que jogou com um centroavante móvel e não deu certo. Só que a E Alemanha. aí botava o velho e bom Mário Gomes ali na Eu hora acho que a frente. Alemanha tava capengando já antes da Copa dos últimos amistosos. Mas eu achei que aquele jogo da Suécia, quando eles viraram aquele jogo, eu achei achei que dali que ia. ninguém ia segurar mais. cara. Eu não digo não segurar mais, mas eu achei que ia Não, atropelar a Coreia. Não, eu achei que ia classificar. Cara, eles entraram. Eu vi todo esse dia, eu tava de folga, eu vi os 2 jogos. Cara, eles caminharam. Devo 200 pila pra Coreia. Eles caminharam contra a Coreia. Caminharam contra a Coreia. Sem vontade. Contra a Coreia foi aquela impressão de que eles Não, e- decidiriam o jogo a hora que. E no outro jogo a Suécia amassando o México. Antes dos 3-0, a Suécia tinha errado um monte de gol. Sim. Então, o que mais aí, galera? O Fábio aqui dizendo que o Gabriel Jejum conseguiu ser pior que o Fred em Ó, o 2014. Gabriel foi decepcionante. Gabriel foi. A gente não sabe. O Gabriel foi muito bem na Inglaterra, mas é um jogador que eu acho que foi um grande ponto da interrogação na carreira dele Cara, depois da não, Copa. pra Ele mim não tem, completa- tipo, fora o bruxismo, nada justifica o Firmino ser banco do Gabriel Jesus. cara. Sim. Nada. É Essa coisa de não tocar no time pra não atrapalhar o grupo, cara. Cara, o Tite demorou a mexer, né? É o tipo da coisa assim, ó, cara, se tu quer ser campeão, Tite isso aí não pode ser. A gente tava comentando Tite antes. deu azar, né? Quando o Douglas parecia que ia explodir, se machucou também, né? Contra A gente tava- Costa Rica. E aí ele entra contra a Bélgica daí. Ele entrou bem. Não, foi o melhor jogador contra a Bélgica. A gente tava conversando antes do programa ir pro ar até, que tipo, teve coisa, tipo, cara, tem uma hora ali que tu tacou o Gabriel Jesus de ponteiro no jogo, sabe? E aí, início cara, do aí tu segundo tempo convocou contra a o Tyson Bélgica. pra jogar ali, cara, sabe? Tyson? É o Tyson. Nem lembro do Tyson. Não, Se o Tyson fosse campeão do mundo, tinha acabado aquela dúvida, né, A cara? gente pode brincar assim, ó, quem saiu menor e quem saiu maior na Copa. Pois era, a minha Isso proposta. é interessante. Lendo minha mente. O Douglas Costa saiu muito maior. Muito maior. Fez uma baita Copa Eu do acho que a Mundo próxima seleção começa por ele. Foi uma questão assim, unânime, né? Eu acho Mas tu sabe que isso até me surpreendeu. Eu vi vários programas de esporte, pegando nisso que tu e o Eduardo falaram agora. Eu também tinha essa mesma ideia, né? Os caras vão começar a seleção ali, mas não, já estão pensando em Paquetá, Rodrigo. e a gripe do Rio, né? Pois é, e o Douglas que vai ter 31 anos e vai estar jogando o Grêmio, Mas né? isso Porque ele disse que até os 30 ele volta pro Grêmio. Mas vamos dizer que isso é meio que o normal pós-eliminações, né? Pô, o que foi em 2014, justo, que foi uma caça às bruxas, até esse ano não teve tanto, né? Mas já sempre quando tem uma eliminação, já pensa numa próxima safra, que muitos nem foram convocados, a gente nem sabe Nem se foram vai. testados. Exato, Né? a gente nem sabe se vai ser convocado, Sim. se vai jogar alguma coisa na seleção brasileira, sabe? O Isso é Rodrigo, muito me, parece, comum o Rodrigo me pós-eliminação, parece né? muito bom jogador, mas é muito cedo. Tu tava falando do Douglas. Quem Douglas mais tu dá exemplo? Costa, de menor e maior, ele saiu maior na Copa. O Neymar saiu menor Neymar é piada Foi a- mundial, né? na Copa. Só que, cara, eu não, Tá perdendo eu dinheiro, não que é o que vou, importa pra ele. eu não Tá vou, perdendo cara, eu não vou assim no viés que demoniza o Neymar. Não, sim. Acho que tem muita gente que
comete exageros, Até porque as pessoas Ao jogam falar frustração mal do- no ídolo, né? Isso é ídolo, normal. mas não só brasileiro, cara. Tem muito estrangeiro querendo ganhar, como eu posso dizer, segundos de fama em cima do guri, cara. Isso aí já é Vários demais. youtubers imitaram. Sim, Tá louco. sim, sim. O negócio da escolinha, as crianças da escolinha, Neymar, esse jogo. Exagero, claro. Só que Mas, enfim, vou dizer que ele procura. Ele não isso fez uma também. Copa. O lance da pisada sabe? contra o É México. o tipo de O cara, não, É o tipo teve de uma hora, eu tava olhando esse jogo, eu tava vendo, É um assim, tema eu tinha quebrado a legal de perna, ver. eu tava jogando no escritório com um silêncio, quebrou a perna do cara, mano, porque tipo, o cara Cara, fazer aquilo ali, ele dá um exato, pulo pra sabe? trás. Cara, tem uma outra câmera por baixo, que quando ele sofre, daí ele dá um pulo, sei lá, pulo que tu depois, usa a bunda pra dar um outro impulso. pulo, sabe? é igual um peixe fora d'água, ficou... Isso. E aí eu fico pensando assim, cara, será que não passa assim, nem uma pontinha de vergonha, cara? Porque Não, é vergonhoso. E ele já tinha sido criticado várias Quando- vezes por isso, então É, ele sabe? mesmo já devia ter sido O jogo antes não teve Pô, lance Não, o próprio do- Tite, do- né, cara? do- O próprio Tite, internamente. Foi contra. Esse lance foi contra a Deu, Costa Rica, beleza, que está rolando. Não, contra a Sérvia. Cara, é que nós Isso temos tá que rolando. dividir bem o Neymar, né? A questão do campo dele, de atuação, que não foi tão mal, eu acredito. Né? Não, fez 2 Na gols, Copa. deu 4. E ele jogou, acho que ainda com resquícios da lesão, cara. Contra a Bélgica, tu vê que ele dava um pique, botava a mão no tornozelo, ele jogou um pouco, ele cria, um pouco descontado. E ele pode cria a ser, chance que o mano. Coutinho foi pra Isso, fora. ele né? foi bem no lance, deu forte pra trás. Enfim, então, em termos de atuação, eu achei que ele foi bem, cara. Eu esperava mais. Que ele foi bem, o Coutinho melhor que ele, mas que ele foi bem. Agora, o que ele tem que fazer, exageros à parte, né? Que eu acho que também ninguém pode demonizar o guri. Tem um adulto Neymar, não é mais menino. Isso é uma coisa que tem O que adulto acabar, Neymar. né? Cara, ele tem que fazer uma reflexão, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é uma reflexão, e até a gente estava falando fora do ar, se eu sou o Tite, o Brasil tem alguns amistosos agora, já em setembro. Não convoca o resto do ano. Ele está Estados Unidos, queimado. né? Ele está queimado. Agora, com esse novo formato dessa Liga Europeia, os times fora da Europa se embretaram, né? Sim. Que eles não têm mais como marcar amistoso com os times europeus, a não ser depois que forem eliminados. Porque exatamente essas Sim, datas a FIFA, que né? eles vão usar. Até tu tem ali, são triangulares, tu pode marcar com o que sobra dos 3 na outra data. Mas vai ficar bem mais Eu vi um difícil. comentário hoje sobre o Neymar muito bom, assim, que se o Neymar, depois da Copa agora, que se rolou a Copa, se o Neymar foi para o Paris para ser o protagonista, é bom ele procurar um outro time. Né? Agora os holofotes são pro Mbappé, né, cara? Sem dúvida. Galera, vamos fechar. Eu também aqui. acho um exagero. Modric, Hazard, Mbappé, pra mim os 3 jogam menos que o Neymar. Sim, eu Sim. concordo. O Neymar segue pra mim Eu vou entre te os dizer- 3 melhores do Eu vou te mundo. dizer, Olha, sabe, pra mim, eu acho que o grande problema que a Eu galera acho que o pega no Ramiro joga pé, melhor que o Neymar. Cara. que a galera Vai, pega cara. no pé, e isso aí, vários, até conversando com alguns amigos, o grande problema do Neymar hoje é postura. não é o futebol. É postura. Não é o futebol, ele tem. Se ele tivesse uma postura assim, digamos, do que se espera De um de ídolo. fato de um ídolo, Um grande a galera não enche o saco Mas dele. sabe que- Só que ele não tem Mas sabe postura, que idade né? nem sempre é maturidade, né? Porque ele fez uma Copa de 14 muito mais madura do que essa agora de 18. É engraçado, né? Então eu presumo que o cara é um retardado, então. Mas tu lembra que 26 ele anos. pegou e fez gol na Sim, Copa? Sim, Essa sim. questão Foi de bem, os 14 ele Foi uma coisa que comentaram muito do Cristiano Não, ele Ronaldo. não fez Caicai, ele não fazia isso aí, era menos, parece, né? Tem mais coisas aí, Diego, de gente comentando, porque vamos fechar de Copa do Mundo, vamos falar de Grêmio, Ó, gurizada. a galera que tá vendo aqui, Mas tá bom o comentando, papo. Denis, aliás, não, Denis tá morando em Passo Fundo, né? O Claudino não se manifestou aqui. Né? Nossa, os dois, né? A minha sogra, O Fábio tá sempre na audiência também. Fábio tá amigo do Fábio. sempre no dia faz. aliás, Claudino, se tu estiver assistindo aí, não é que eu queira me convidar, mas fim de semana que vem eu tô em Alegrete, no churrasco, essas coisas, tô Sim. em agenda livre. Olha aí. Galera, Não, e o VAR, o jogo do VAR, né? ah, Só uma... tá, fecha aí Curta, então. eu gostei. Pra fechar. Gostei. Achei massa. O VAR traz mais justiça pro Acho que foi a Copa que pro teve mais futebol. pênaltis, né? Marcados. E por mais 29. que siga, 29 Cara, pênaltis e não marcados. vão eliminar os erros. Vai seguir tendo erro de arbitragem. Eu acho que Mas muito falta menos. ajustes, mas Mas muito 29 no jogo, né? Não Sim. tô falando em menos. qualquer. Cara, só de assim, ó, do Grêmio, por exemplo, cara, não ser mais eliminado por um impedimento mal marcado, pra mim já é Pô, a gente teve na É, outra... Não, se não tivesse o VAR, por exemplo, a Colômbia teria sido eliminada por Senegal. Porque ele teria dado aquele pênalti pra Senegal. sim, sim. Gente, o VAR expulsou 2 caras contra o Grêmio aí na final da Recopa. Dois caras independentes. Galera, vamos falar de notícias boas, vamos falar de Grêmio. Quanto tempo já, Sombra?
23 minutos? 30? Ah, era para ser 20, foi 30. Então hoje a gente vai dar uma prorrogação aqui na nossa live, vamos até 1 hora de programa. Tá bom. Galera, é o seguinte, a gente tinha feito uma, não sei como é que eu posso chamar, uma promoção, né? Uma gincana. Uma gincana, era assim. Chegou nos 1000, quando a gente chegasse a 1000 inscritos no nosso canal no YouTube, a gente ia sortear essa camiseta do Grêmio aqui, que foi dada, Eduardo, Pelo Beto Carvalho, diretor de marketing do nosso glorioso Imortal. essa aqui é a camisa do Grêmio, que apoia a campanha do câncer de mama, né? Era do Cristian, ficou pequena. Era não, minha. não, Não, a Ângela, minha namorada, tem uma igual, né? Ela até disse assim, pô, roubou minha camiseta que tá ficando lá. Galera, então, essa camiseta aqui, a gente chegou nos 1000, tá em 1004, né? Então a gente vai sortear. Como a gente vai sortear? A gente pensou, e a proposta, por enquanto, é a seguinte. Por enquanto não, é a proposta. No próximo fim de semana, esse que está aqui, um pouco a minha diagonal aqui, que é o Diego, ele não vai vir, ele vai ter Alegrete, como ele mesmo falou, para fazer churrasco com o Claudinho. Como a gente só faz live quando ele tá, porque é ele que tem a câmera da live, a gente não vai ter live na semana que vem. Só na outra, que vai ser dia, me ajudem, 29? 29? Sim, já é agosto. Para aí, hoje? Para aí 15, no seu calendário aqui. Hoje é 15. 22, 29. 29. No dia 29, a gente vai fazer. Se o Grêmio não jogar, no máximo vai ser dia 28, a gente puxa para um dia antes. A gente vai fazer o sorteio dessa camiseta. Então, dia 29 de agosto vai ter o sorteio. Mas não vai ser um sorteio, na verdade. As pessoas que estiverem na live, a gente vai fazer uma pergunta ali entre 15 e 20 minutos da live. Uma pergunta difícil sobre o nosso time, sobre o Grêmio. E o primeiro que responder, que pelo menos aparecer para a gente a resposta na barra de rolagem ali, né, nos comentários, vai levar essa camiseta. Como a gente vai entregar para esse cara, depois a gente se vira, aí é problema nosso. Mas o primeiro que responder no dia 29 uma pergunta, vai levar essa camiseta para casa. A gente faz a pergunta no dia 29 mesmo. Ficou claro ou para alguma dúvida? Ficou claríssimo. Tá, beleza. Então nós vamos falar de Grêmio. A gente aqui não pode participar, no caso. Se não responder. Não, a gente não. Vamos falar do Grêmio um pouquinho. Galera, o Grêmio com algumas alterações. O Arthur foi embora, né? O Barcelona requisitou o Arthur, pagou um pouco a mais e levou o nosso volante para Catalunha. Nosso volante barra cérebro, barra alma, meia, time, barra alma, barra... Se emocionou o Eduardo aqui, o Arthur foi. No lugar do Arthur chegou o jogador que me fez sorrir muito em 2016. O Marinho. Chegou para ocupar aquele lado direito do campo. Marinho. Sabia não. Sabia não, sabia não. Marinho chegou? Sabia não. Marinho, ele mesmo. Glorioso. Quem não conhece aquela entrevista do Marinho quando jogava no Ceará, né? A gente está agora com o meio campo da seleção argentina, né, cara? Luanel, Messi Boa. Dali Grêmio. Quarta-feira o Grêmio pega o Atlético, 9h45, né? O Atlético que perdeu o Roger Guedes, o Otero, deve perder o Casares também, e que contratou aquele colombiano lá do Narcos. O Pablo. Não, era o Pablo. Não. Que joga no Barranquilla. Escobar. Chumilala. Tchará? Não, parece que roubaram. Tinha um zagueiro do Panamá. Escobar. Fidel Escobar. Meu ídolo. Que ninguém se metia com ele. A camisa do cara. Ninguém se metia com ele. O cara metia medo. Vai sair. Beleza. Vamos primeiro... o futebol brasileiro teve umas alterações. Vamos falar de Grêmio, né? Depois a gente fala um pouquinho das contratações. Que tudo vocês acham que perderam mais, que ganhou mais. Então me fala comigo. Tu acha que era muito sonho meu? Era mais 4, 5 mesinhos. Cara, eu acho que... Tinha que ir agora o... É que a gente não pensa nunca o jogador. O jogador queria ir. Acho que foi isso, isso, cara, tu não vai chegar no time no meio da temporada e tendo a oportunidade agora de fazer toda a pré-temporada. E mais disso, ele vai ser titular agora. Porque o Rakitic vai ficar um mês, provavelmente, parado, férias, até voltar. Então, ele pode ocupar o espaço. Abriu essa brecha, o Paulinho foi vendido para o Guangzhou. Né, vai voltar para a China. Então abriu a brecha para o Arthur ser titular já na chegada. E eu acho que contou muito a vontade dele. Eu não culpo a direção do Grêmio. Não tinha que fazer. Com certeza alguém chegou para ele e disse, cara, assim, é a tua chance já de chegar entrando no time. Só responder até aqui o Rodrigo está perguntando até se alguém sabe quanto o Barcelona pagou a mais. Na verdade, o que se diz é que diminuiu o parcelamento do valor.
E que o Arthur, isso foi divulgado por jornais de lá, abriu mão de 1,5 milhão de euros que ele teria direito na negociação. E esse valor vai ser acrescido no valor que o Grêmio tem a receber. Mas eu acho que seria um valor pedalado tipo, em 6, 8 parcelas. Que vai ser na bucha. Não. Vai ser tipo 2 ou 3. Mas o valor total da negociação deve girar em torno de quase 40 milhões de euros, né? Se o Arthur conseguir atingir aqueles... Sim, já pagava o mínimo no meu cartão. Olha aí. Desse total, a minha dúvida que fica é assim, ó, o Grêmio tem 60% do passe na negociação primeira, né? Nessa dos 29 milhões. E tem vários metas, né? Se o Arthur cumpriu... 5, parece, né? São 9 milhões de euros a mais. E 4 bem factíveis. Uma já vai ser agora, né? Primeira convocação do Brasil, o Arthur vai estar na convocação, já vai pintar um dinheirinho no Grêmio. A minha dúvida é... Só um parênteses, desculpa. Que abre a pergunta, né? O Arthur em julho não podia ir para a seleção, né? E agosto agosto pode. Mas Mas enfim. O que eu acho não, a minha dúvida é a seguinte, dentro desses 9 milhões de euros, o Grêmio tem 60% também, ou o Grêmio tem toda essa fatia? Não, acho que a fatia, o geral da negociação é o volume total. O Grêmio, e esse A mais é o por fora do contrato. Seria só do Grêmio? Sim. Então, se a gente falar em 9 milhões, a gente está falando em 36 milhões de reais. Mais. Um pouquinho mais que o euro. Não, o euro não está 4? Um pouco. Então, 4 vezes 9, 36. Ele me incomodou um pouco, cara. Eu acho que é tipo 4,5, cara. Falando, então seria, sei lá, 40 milhões de reais. Não, acho que o dinheiro tá 4,50 para ser mais uma venda 40 milhões de muito boa do Grêmio. Paga... O Arthur queria ir, então, não sei, não tem como segurar. Mas o que me incomodou um pouquinho foi duas coisas. Parentes, o Tite não levou ele para a Copa, né? Faltou ele para abrir ali o meio de campo do Brasil. Por exemplo, Casimiro fora, jogaria o Arthur. Sim. Outra coisa, a cláusula mais importante de todas, o Grêmio debateu com o Barcelona, o que era fundamental, o que era vital, falou o Bolzan, falou o vice de futebol, todo mundo falou que era entregar o Arthur a quando? No fim do ano. E o Bolzan falou isso aí, cara, na Rádio Gaúcha, ao vivo, que a exigência que a gente fez é entregar o Arthur no fim do ano. Aí chega Júlio, não, agora não tem mais como. Mas aí não é o que o Diego falou. É o jogador. Aquela negociação foi daquela forma. Então não pode esse tipo de coisa pra torcida. Pra mim era óbvio que ele ia ficar até o fim do ano. Mas aí é uma coisa. Mas é que se o Iniesta não tivesse saído... Exato. Que três coisas, né? O Iniesta saiu, o Paulinho foi vendido. E a Croácia foi mais longe na Copa do que eu acho. O Barcelona se deu conta que o Paulinho é uma enganação. Não, é que várias vezes, né? Vocês viram nos últimos meses, a IVE, né? Entre aspas, o Arthur vai embora agora, no meio do ano. E todo mundo vai, secadores, não vai embora nada. E a direção, não, que isso, é um absurdo. E desmentia. Até que não desmentiu mais e o cara foi embora. Né? Só que aí então, esse tipo de coisa... Falando em embora, vocês têm medo do desmanche, que o Luan vá mesmo pra lá e o Everton também sai? O desmanche uma hora vai acontecer. Mas vocês acham que pode correr isso agora? Eu acho que o Everton sai agora. Agora, no meio da temporada. Ele tá forçando para não ter a negociação de contrato, a renovação dele. Você pode de empresário para facilitar a saída por valor da multa rescisória. Que hoje é quanto? Não tem ideia. O desmanche fatalmente... Mas não é aqueles valores de deposito e leva. É um valor alto, mas que o Grêmio quer... Renovar justamente... Não sei se o Luan tem mercado agora, cara. Mas o Luan não lhes parece que é agora ou no fim do ano ou nunca mais. Tomara que no fim do ano, né? No fim do ano. Mas sabe que eu também acho... Cara, até porque ontem foi decepcionante o Jean-Pierre e o TT, né? Me decepcionaram muito ontem. Na derrota. Aí o Patrick entrou no segundo tempo, melhorou o time. Tem coisas que mostram que a gente não sabe de tudo que acontece e a torcida fica, não bota o cara, o guri, cara, alguma coisa tem que saber mais que nós. Bastidor, e aparece esse tipo de coisa. Cara, eu odeio que é analista de Instagram, né? Mas esses dias o Luan botou uma foto com o Baltazar, né? Falando da história do Grêmio e tal.
Cara, o Luan parece um cara que se Eu ficar sou aqui, no Instagram, não- cara, eu sigo todos, cara. Vocês fazem festa, Ele eu não sei ia todos. ficar. Pois é, Ele ia ficar feliz. Pois é, Ele tem um perfil. Tu tem essa teoria, né? O Eduardo tem essa teoria, até só o Eduardo que fala sempre isso, não, talvez aquela- seja verdade. É aquela história assim, ó, Porque Que o Luan Ele vai querer ficar ele é aqui, muito cara. identificado com o o time, tempo é tá isso, passando. eu acho que ele tá numa cidade que ele gosta. Aquele é rei, né, que ele ganha bem. ele não ganha se sente bem. incomodado vendo a galera da geração dele já fora, tentando fazer uma carreira. Ele se sente muito bem aqui. Então, enfim, se daqui a pouquinho Eu ele acho ficar... que ele não ficou, duvido, cara. eu acho que o futebol dele Se caiu aposentar aqui, não duvido. por ter ficado fora da Copa, assim, cara. Isso ficou... Eu não acho que incomode ele ser um atleta do Grêmio. Incomodou ele não ter ido à Copa do Mundo, nitidamente. E num local e numa seleção que daqui a pouquinho ele poderia ter espaço. É. Galera, 45 minutos, é isso? Vamos dar aquela prorrogaçãozinha, mais uns 15. É uma Grêmio. discussão Eu, boa. eu quero só fala. fazer um parênteses vermelho aí, que eu queria entender uma lógica, tá? Que a gente ganhou a Libertadores mais fraca de todos os tempos, né? Sim, Ah, essa é boa, essa é boa. Tá? E, cara, o aeroporto lotou para receber o jogador- centroavante de um time fraquíssimo que a gente eliminou. Um time ridículo, risível. Quando ganhou o Porto Autor? Ontem, Agora o tal Jonathan Álvares. Jonathan Álvares. Não, por exemplo, Uruguai. eu te ver, é tão importante que eu não sabia. contrataram um centroavante que era do Barcelona e Guayaquil. Nossa. Um time Mas- fraquíssimo, né? Cara, isso é uma coisa que eu acho que a direção do Grêmio está sendo inteligente, cara. Tudo bem que o Grêmio pagou uma grana pelo Marinho e outra pelo André. São basicamente 20 milhões de reais. Com o dinheiro do Arthur, dá para fechar as contas do ano, aquele déficit de 5, 6 milhões por mês, pagar esses dois jogadores e ainda sobra um troquinho. Então, se vender o Luan e o Everton, paga boa parte da dívida. Enquanto isso, cara, os outros clubes que não estão vendendo jogadores por grandes valores, como o caso do Atlético, o Inter, o Santos já está gastando dinheiro do Rodrigo, sabe? Estão contratando, cara. Cruzeiro no seu Daqui a Barcos. 2, 3 anos, quando a grana dos títulos for praticamente pagar os clubes, né? Já acontece na Copa do Brasil, mas aí vai ter Brasileirão e Libertadores que vai aumentar o volume de dinheiro. Cara, a gente vai estar bem financeiramente, esses clubes vão estar quebrados, O cara. Cruzeiro, em 2 anos, estoura a bolha dele, né, cara? Porque o Cruzeiro tá contratando em cima de empréstimo, em cima de Eu acho que empréstimo. O Cruzeiro não pagou o Ábila, cara. Sim, tá no seu Barcos ontem. O Ábila que já tá no Boca Juniors. Eu acho que essa tua bolha estará bem antes. Eles não pagaram uma última É. parcela E do esse Arrascaeta. Eles estão. O Eles Cruzeiro- pagaram o Grêmio. Pagar. Ah, não sei, porque no fim o Grêmio era muito E pouco. o Grêmio, o né? cara pensando a médio e longo prazo. É isso, eu O acho Cruzeiro- que o Grêmio tá olhando lá na frente, entendeu? O Cruzeiro. Eu tenho medo, me dá cara, de quem vai ser o impressão- próximo presidente do Grêmio. Eu tenho medo. Bota em mim. Não, vou fazer uma chapa aqui, respirando o Grêmio, o Christian Costa. Eu não, velho. bah. Experiente. Eu só ia botar. Uma coisa é certa, ele ia dizer sempre que o Grêmio não tem dinheiro. Eu só ia botar Experiente. jogador da base, cara. Coerente. Coerente. Não, mas aí só voltando ali um parênteses do Cruzeiro. Christian O Cruzeiro, Costa, o Cruzeiro Reina me dá a impressão de que o Cruzeiro parece que está contando com a grana de um dos grandes títulos desse ano. Pois é, mas é o que E o que se Grêmio não fez. acontecer, aí eu acho que essa bolha que o Diego falou estará. Cara, foi Cara, o All-In que o Calil fez. que o Coffee- Não, o Calil fez em 2012 com o Galo e ganhou. É. Isso. Cara, tem uma cena que eu O nunca Coffee faz nunca em me esqueço, 2013 cara. também. Marcos, o André, Tem uma cena genial. Galo e Tijuana, né? Que é de pênalti. sim, que o Riasco errou. Se o Riasco faz o gol, Interessante, o Castelo do Galo, né? Desaba. Corona. E tem uma contar o cena, Cris cara, também? do Calil Quer contar o Cris também? no camarote. Ele tá, cara, com 2 charutos, tá ligado? Ele tá fumando um charuto com outro aceso. Ele tá assim, ó, tá ligado? Ele Muito nervoso. Cara, uma coisa. Na hora do pênalti que o Riasco Ele erra. falou assim, pô, tipo, a gente pensa, vai, os milhões que vão ter que pagar, você imagina que. Não, e o Cruzeiro e o Atlético ainda vendeu ali, né? O Tardelli vendeu muito bem o Bernardo. Ah, Mas sempre- o Grêmio fez isso em 2013, que os guris estavam comentando aqui Isso. paralelamente. Pop, né? O Coffee contratou o Barcos, o Vargas, o Cris, André. o Adriano volante, o André, lateral esquerdo. Quem mais veio o Wellington veio por um monte de dinheiro da Rússia. Cara, que veio o Barcos, veio o André O Homem do Santos. Gelo. Lembra? Barcos, André Moreno, Santos, nessa época, Vargas, Não, Moreno. mas veio o Cris junto. Veio o Cris. Ah, só lembrando, a gente aproveitar e mandar um abraço pra galera do Cruzeiro, que com certeza vai nos xingar, né? Um abraço aí, gurizada. Eles não estão no live, eles são nosso. Eles são Mas eles vão ver o no YouTube. YouTube. YouTubeiros. Hoje de noite a gente vai pôr no YouTube, o Patrick já Mas vai é legal baixar. ter aí a nós- galera de lá comentar se eles não têm medo, tipo, que o. Eles tem não, que- cara, eles estão tão. É uma lobotomia do tricampeonato da América, do terceiro título, que eles não conseguem nem visualizar isso, cara. E não tô falando assim, porque é outro time. Cara, eu sou crítico nisso no Que Grêmio, já cara. tem que, tipo, o Grêmio tem o Grêmio DSL, aconteceu isso, o Corinthians, Claro. o israelense lá, Que-
se ferrou com isso, é a mesma coisa. O Cruzeiro Não, com a grana da cara, GMG. o Inter deve 700. O Inter tem a maior dívida do Brasil, cara, entre os clubes grandes. Não, a maior dívida do Brasil. Porque e tá contratando jogador, e aí vai vender quem? Quanto é que o Potker vai custar? No máximo 3, 4, digamos 5 milhões de euros. E se não vender esse goleiro, o Alisson, que a Roma não tá vendendo? O Rodrigo Dourado não vale 120 milhões de euros, segundo o Benfica. Então, quer dizer, eles estão olhando pra gente, mas eles não estão percebendo. E eu não vou ser eu que vou dizer isso, mas eles estão entrando num buraco, cara, sem fundo. Sim. E parece que a torcida do Inter tá tão de recuperar o prestígio. Aí um amigo meu, que é um cara inteligente, cara, falou assim, não, 2, 3 bons anos de administração, põe isso nos trilhos. Não. Cara, tu só põe isso nos trilhos se tu revelar muito jogador. Futebol é milhões, é muito dinheiro. Cara. É muito dinheiro. Não fala em centavos, não numa casa, né? Por exemplo, o Grêmio tem 60 milhões por ano de déficit. O Grêmio só conseguiu cobrir esses anos, porque primeiro a luva da televisão em 2015. 2016, aliás, perdão. 2017 a venda do Pedro Rocha e do Wallace. Esse ano é do Arthur. Se vender o Lula e o Everton, paga a dívida. O Wallace, bom volante, né? Mas, cara, vendo o Pogba jogar hoje. E foi pro o Wallace botou mais um dinheirinho na nossa conta, né? Foi vendido. Foi pro Nuremberg. Eu olhei assim, o Wallace, Hanover. Eu vendo o Pogba hoje, falei, pô, o Wallace. O Grêmio tinha 10%. Cara, eu acho, a gente vai falar no que tem uma fórmula. O Grêmio deu muita sorte, assim, cara. Isso é uma coisa que a gente, no futuro vai ter que admitir, assim, porque para tu recuperar, não tem milagre administrativo para tu recuperar um time que está num buraco que nem a gente estava, que está saindo. É tipo, cortar gasto, é a mesma receita do... Cara, quando o Bolzan dispensou quase 20 jogadores entre venda, na verdade era quase dado só para se livrar do salário. Era Série B, vamos cair para segunda, não tem time, era o Filipão saindo do... Novo Albino. Era o Novo Albino, o Filipão saindo da Casa Mata com o Grêmio perdendo pro Veranópolis, sabe? O que acontece? Tu acaba tendo que ter o culhão ali de ter um time que tu sabe que não é o ideal, mas tu tem que estar ali para não cair, cara. Tu vai ter que jogar 2 anos para não cair. Infelizmente é isso. Cara. E o Bolzan foi corajoso, quando ele paga o que o Maicon e o Jeromel pediam, né, os clubes. Ele disse, é daí que eu vou conseguir valorizar os guris e ganhar títulos. E anunciou eles como contratação. Exato, só que daí, tipo assim, se o Grêmio não ganha, o Grêmio tá num buraco ainda maior. Então, olha, com tudo que o Grêmio arrecadou, o Grêmio não pagou quase 1 centavo da dívida dele. O Grêmio empatou. Isso. O Grêmio não tem estádio. Vai começar a pagar... Não tem estádio, assim, a receita do... Isso até é um outro porém que eu ia te falar. Não, mas eu não me importo de dizer isso. Eu não tô nem aí. Eu acho isso uma bobagem. Até porque o Grêmio, se for esperto, nunca vai comprar arena. Nunca vai comprar. Já está financiado. Já está financiado, vai ser teu. Para que tu vai lá? Agora, o que... A não ser que tem um salto muito grande de lucro ali. Até um parente não é o que acontece. Mesmo assim, a gente tem uma visão que a empresa que é gestora tem até prejuízo com a arena e não um lucro. Um parente. O que muda é a mensalidade para fazer jogo, né? Arthur, promoção e esse lance do Arthur de diminuir as parcelas, do valor ser praticamente à vista, nos dá mais uma grana, porque esse dinheiro é muito para pagar dívida que está no Claro, rotativo. exatamente. O Grêmio vai ganhar aí, cara, a gente está em julho, cara, deve ganhar perto de 10 milhões de reais só economizando em juros de dívida que ele vai amortizar com essa grana. Então acaba sendo muito maior o valor do que com essa grana o Grêmio paga 1/3 da dívida dos bancos que o Grêmio tem. Sim, cara, isso de juros está economizando em 6 meses quase 10 milhões de reais. Exatamente, imagina, olha a grana que 10 milhões de reais, quanto custou o dinheiro da economia, sendo que daqui a 1, 2 anos vem de novo a luva da... E aí o Grêmio vai poder pegar uma luva e não pagar, sabe? Sim. Tipo, até essa cagada o Inter fez, né? Fez aquela negociação esperta do esporte interativo, aí voltou atrás, os caras, não, agora a gente paga tipo X a menos, já assinou os caras, e aí... É que assim, a gente tem que... O Flamengo, cara, ele pode não estar ganhando os títulos agora, mas ele vai ganhar, porque agora ele tem dinheiro, ele tá pagando todos os dívidas dele, e ele consolidou, tipo, ele pagou 400 milhões nos últimos 3 anos, e vai vender o Vinícius Júnior, não contabilizou ainda a segunda metade, vai vender o Paquetá, vai vender o Link, vai pagar as dívidas. Não, ele pode pagar 30 milhões pro Vitinho, imagina 30 milhões de reais um clube ter 40, aliás, né, na bucha pro Vitinho, que era do Inter, tá no CSKA. Então a gente tem que acompanhar esses caras de alguma forma. E eu acho que o Bolzan, velho, eu sou muito fã do Bolzan. Cara, eu queria só encerrar a minha participação. A gente já tá em quanto tempo falando isso? Na live.
Só mais 50 minutos? Um minuto só. Que a questão assim, ó, nós teremos 2 finais, né? Agora em agosto. Tá, a gente vai abordar isso nos programas gravados. Isso, Que não é se Grêmio preocupe. e Flamengo e Grêmio e Estudiantes, falando da questão da arquibancada, né? Da festa. Esse tempo da geral foi lá e testou o bandeirão, não sei se chegou a ver Não vi. no ensaio. Como é que tá essa questão? Até no YouTube, Tá depois tudo o Patrick liberado. bota a foto do bandeirão da geral lá na. Cara, lindo. Tu viu a foto? O Eduardo, tá tudo, Tapou todo tá tudo liberado arquibancada. pra O bandeirão é um bandeirão que é simbólico do Olímpico, né, cara? Aí que tá. Isso que eu ia encerrar a minha participação com essa, que eu até vou ler para ficar bem, para ser bem coerente, né, e correto com a informação. A punição da geral, tá? Pelos materiais em Abu Dhabi saiu dia 24 de fevereiro. Certo? Eram 3 meses de punição. Perfeito? O Grêmio entrou contra essa punição e anulou a decisão 1 mês depois, pela questão do princípio da territorialidade, né? Que o juizado do torcedor gaúcho ele tem gerência aqui no estado, não lá em Abu Dhabi. O comboio de gremistas sofreu emboscada no Grenal, no Marinha, no dia 17 de março. Tá? Aí teve lá aquela confusão no Marinha. Mais 3 meses de punição. Portanto, 17 de março, mais 3 meses, Acabou. 17 de junho. Perfeito? Acabou. Só que o Marco Aurélio, o juiz, deu entrevistas agora essa semana, dizendo que a punição da geral vai até setembro. Ou seja, ele está ignorando, né, uma decisão em segunda instância que anulou a dele. Então é um absurdo, cara. O Grêmio vai atrás disso aí, vai recorrer. O Grêmio como instituição. Como instituição. Cara, a gente tem que ter a festa liberada em setembro, em agosto, agora em agosto na Arena. Não porque é importante, porque é o justo, né? Um juiz aqui de... Cara, a punição foi cumprida e acabou, cara. E o seguinte, né? Só para dar a última comentada. Não é o único juiz, né, no Brasil que está respeitando algumas leis acima dele, né? Diego, alguma coisa a mais aí da galera? Deixa eu ver aqui, cara. O Rodrigo falou que se o Luan sair em dezembro, vai acabar indo para algum time de segunda linha e tal. Eduardo, acho que ele não tem esse perfil de... Tu me acha? Tá, Eduardo, só voltando a isso que tu falou, mantém a gente informado. Eu acho que isso que o Eduardo traz é muito importante mesmo. Eu acho que é a coisa mais importante talvez que a gente tenha O conversado Fábio aqui. falou uma coisa que é o justo, né, cara? O justo. que eu achei que foi sintomático das vindas. Eu concordo com o Fábio e é o que eu penso. Eu acho que o mais sintomático da saída do Everton é a vinda do Marinho. Mas o Marinho pelo lado direito, isso aqui que eu achei, que talvez o Ramiro vai ser recuado para a primeira linha. Já jogou acima do Corinthians. E o Marinho vai jogar do lado direito do campo, que é onde ele comeu a bola no Vitória. Se não jogar com ele, eu achei 10 Nossa. milhões de reais um valor exagerado para um jogador que só teve uma carreira, digamos, boa no Vitória e um pouquinho no Ceará. Uma pauta pro YouTube. O Grêmio sem o Arthur e vindo o Marinho, vai mudar um pouquinho a forma de jogar? Eu acho que sim. Vai ficar mais incisivo? Galera, querem alguma frase aí para encerrar a live aqui? A gente está encerrando a live. E a gente vai fazer 3 programas gravados, Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil, já antecipando o confronto com o Flamengo. Meu pai até já comprou o ingresso, comprou aqui em Porto Alegre. E também a Libertadores e Estudiantes que perdeu aquele que era vendeu o melhor jogador dele, sim. que eu esqueci o nome agora. A minha frase é: Marco Aurélio, respeite a segunda instância, geral livre. Aí eu vou ser elogiado e xingado ao mesmo tempo. Tu foi chamado de assessor de imprensa da geral ontem. Eu fui na Rádio Grenal e o cara falou: o Eduardo, eu faço as redes sociais, né, da geral. Então, geral livre. Aí você elogiado e xingado ao mesmo tempo. Que é legal. Diego. Cara. Diego tá pensando, Flávio. Pois então.
Vamos lá. Agora, digamos assim, voltamos à nossa realidade, à nossa rotina. Que vai ser legal, né? Bah, Saudades da arena. Não, e acabou a Sim, Copa. sim. E acabou Sim, a Copa. sim. Acabou a Copa só pra eles, né? A gente tem 2 Copas pela frente. Uma pergunta, deixa eu aproveitar. Segunda-feira, 2 jogos, né? Amanhã já tem 2 jogos, né? Da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético Paranaense. E Bahia e Vasco. E Bahia e Vasco. Vocês chegaram a sentir saudade, assim, eu não digo da arena, na arena óbvio, enfim, aquela coisa assim, saudade do jogo do Tricolor. É que no fim teve tanto jogo que É. não deu tempo, né? Na real. Cara, que a minha rotina de quase morrer, tipo alcoólico, né? Nos jogos, é importante dar uma. Teve uma limpeza. Pode ser tipo um rehab. tipo uma quaresma, assim. Teve um rehab mesmo. total, Tipo assim. uma quaresma, assim, tipo 40 dias sem beber. Diego, pra encerrar. Gurizada, me chame domingo para churrasco. Eu não sou o cara que leva Itaipava, tá? Isso, Tranquilo. gurizada Alegrete. Exato, Gurizada Alegrete. E quarta-feira todo mundo na arena, né? Então tá, galera. 3 pontos importantes. Bah. Muito importante. A gente vai falar sobre Aí isso outra, daqui a eu pouco. sequei o Brasil, aquele comercial do Brasa, sei lá, ficou Ah. irritante lá, velho. Ah, muito Da bom. linguiça lá? Matoloto, puta que pariu. Por um cara botou no Twitter. o cara comeu linguiça um cara colocou no Twitter por um Brasil sem propagandas com Mário Cruz na Copa. É isso aí. Galera, fechando de Grêmio. Só para dizer assim, o Peno Caxias, né, acabou não subindo, São José subiu para a Série C, falando de futebol do interior do Rio Grande do Sul. O que mais quer falar? Zequinha subiu? O Zequinha subiu, eliminou o Linense. E para fechar, falar de um filme, já pegando bem o gancho que o Eduardo falou, se chama Entre os Muros da Escola, e é um filme que debate crianças, não, são alunos todos oriundos de países africanos ou do Caribe, que moram na França, e da dificuldade deles se entenderem como franceses. Entre os Muros da Escola, esse filme é muito bom mesmo. Galera, aquele abraço, essa foi a live do Respirando Grêmio, e agora a gente vai fazer mais 3 programinhas gravados que vão para o YouTube, a live também vai para o YouTube, a gente está baixando. Não sei vocês, mas a gente estava com muita saudade de falar com o nosso pequeno público, mas sempre Fiel, né? fiel. Essa era a palavra que eu queria pegar. Deus é fiel. Ai, meu Deus. Botar uma faixinha na cabeça.